A desobediência de Saul. Esses dias eu estava refletindo, o que levou Saul a perder o trono de Israel? E eu tô assistindo aquela novela, eu não assisto novela, mas a da Record, do Reis que tá passando, eu assisto porque eu acho interessante, eles abordam de uma forma bem, né, com muita dramática e tal, mas tem umas coisas interessantes ali. E no capítulo que ele desobedeceu a Deus, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, que a desobediência de Saul levou ele ao fim muito trágico. E onde está isso? Está lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 13. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miamás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A desobediência de Saul foi, no meu pensamento, existem 2 pontos. Primeiro, que ele desobedeceu ao que o Senhor mandava ele fazer. Quem podia acender um holocausto ou fazer um holocausto era somente o sacerdote. Na ânsia, por conta das suas emoções, por conta do medo porque os homens do exército estavam deixando ele para ajudar a guerrear, medo de ser atacado pela sua ansiedade, pela sua angústia, pela sua insegurança e pela falta de fé, Saul agiu pela sua emoção. Só que o que ele fez? Ele levantou um altar para adorar a Deus. E o que Davi mais para frente fez? Davi adulterou, Davi pecou e Davi foi o segundo coração do Senhor. Mas qual a diferença então do pecado de Saul para o pecado de Davi? O arrependimento. Saul não se arrependeu. A partir do momento que ele pecou aqui, ele não se arrependeu. Ele só começou a fazer coisas que desagradavam ao coração do Senhor. Não teve um arrependimento genuíno. E por conta desse não arrependimento dentro dele, existiu a consequência do seu pecado, que foi: ele perdeu o trono de Israel, ele viveu aterrorizado. Saul só conseguia dormir com Davi tocando a harpa, porque os espíritos atormentavam ele, ele começou a ficar louco. E o fim trágico dele, qual foi? Ele se matou. Então, assim, foi uma queda muito grande. A partir de um pecado sem arrependimento, um abismo chama o outro. A palavra do Senhor fala isso. Então, um abismo começou a chamar outro abismo. Ele começou, se vocês lerem a história mais pra frente, ele se envolve com feitiçaria. Saul vai em guerra sem Deus mandar. Enfim,
ele foi chamando um pecado atrás do outro. Ao ponto que eu fiz um paralelo aí de Davi. Davi, quando ele pecou, ele adulterou, ele matou Urias, que foi era o marido da amante dele. Ele fez o que fez, mas ele se arrependeu. Talvez você esteja escutando tudo isso hoje e você está em algum tipo de desobediência e não tenha um arrependimento porque você acha que o que você faz é correto, ou porque você sabe que o que você faz não é correto, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo do quê? Muitas vezes, quando eu não era convertida, eu pensava, quando eu estiver morrendo, eu peço perdão para Jesus e eu vou para o céu. Eu juro que eu pensava isso. Mas a desobediência a Deus gera frutos. Gera uma vida acorrentada, uma vida desgraçada. Porque uma pessoa em desobediência a Deus, ela vira uma marionete na mão de Satanás. Não é você que vive, é o demônio que vive dentro de você e fazendo você ficar preso em todas as áreas da sua vida. Na área sentimental, na área financeira, na área emocional, na área familiar, na área sexual. Até quando você vai querer ser uma marionete na mão do inimigo? Até quando você não vai se arrepender por achar que ainda dá tempo? Jesus está voltando. A sua vida é uma vida em abundância? Mas vida em abundância você tem que ter dinheiro. Não, vida em abundância é você deitar no seu travesseiro e dormir em paz. Vida em abundância é você estar passando por um monte de tempestade e estar olhando para Jesus, sabendo que Ele está cuidando do seu problema. Isso é vida em abundância. Vida em abundância é você ser feliz em meio a tantas circunstâncias, com ventos, com desgraça, com destruição, e você olha para isso e fala, eu sei em quem eu tenho crido. Isso é uma vida em abundância. Então que você possa refletir, que você possa analisar como está a sua obediência perante a Deus. Você está sendo nécia ou nécio igual Saul? Ou você tem um coração segundo o que Davi tinha? Um coração que gera todos os dias arrependimento e posicionamento perante aquilo que te fez pecar. Pai amado, Pai querido, eu quero, Senhor, orar por todos aqueles que estão escutando, e eu quero te pedir para que o Senhor possa gerar no nosso coração mesmo um coração obediente, um coração constrito, Pai, um coração, Senhor, segundo o seu coração, assim como o coração de Davi. Deus, gera arrependimento. Espírito Santo nos revela aquilo que nós precisamos deixar para trás, aquilo que nós precisamos nos posicionar para que nós possamos ter uma vida em abundância e que possamos olhar para a desobediência e ter a certeza de que isso não te agrada. Em nome de Jesus. Amém.